do nada ela enlouquece. Uma pessoa que sempre foi sã, uma pessoa normal, de repente, ela enlouquece. Geralmente, pode ser uma pessoa que entrou em sintonia com as trevas. E nem sempre isso acontece de repente também, assim, de repente, como eu disse. Esse de repente, ele é entre aspas. Por que esse de repente é entre aspas? Esse de repente é entre aspas porque, na verdade, ela já vem sendo obsidiada por magos negros há um bom tempo, por causa da sua conduta. É importante nós falarmos sobre essa situação de indícios da ação de magos negros pelo mundo, para que vocês possam ficar atentos com relação a isso, quando acontecer. Fiquem atentos. É claro que nós não podemos generalizar. Nem sempre tudo que eu vou falar aqui denota a ação de magos negros. O que eu vou falar aqui pode acontecer também por outros motivos. Então não vamos generalizar, mas em muitas vezes o que eu vou falar aqui denota a ação deles, sim. Então nós vamos ficar atentos. Presta atenção. Loucura repentina. Uma pessoa, do nada ela enlouquece. Uma pessoa que sempre foi sã, uma pessoa normal, de repente, ela enlouquece. Geralmente, pode ser uma pessoa que entrou em sintonia com as trevas. E nem sempre isso acontece de repente também, assim, de repente, como eu disse. Esse de repente, ele é entre aspas. Por que esse de repente é entre aspas? Esse de repente é entre aspas porque, na verdade, ela já vem sendo obsidiada por magos negros há um bom tempo, por causa da sua conduta. A sua conduta que não está muito legal, por vários motivos complicados. Ela entrou em sintonia, entrou nessa vertente mental. Entrou em sintonia com magos negros e espíritos trevosos. Está em afinidade. Então aquela obsessão já vem durando por um tempo e vai aperfeiçoando, ela vai aprofundando. A pessoa vai mudando no decorrer do tempo, mudando o seu comportamento, vai para pior, vai mudando para pior. E todo mundo vai percebendo, poxa, fulano, você não está mais como antes você era tão tranquilo, antes você era um cara tão legal, ou então antes você era uma moça tão legal, e agora você está estranho, você está mais agressivo, você está mais agitado, você está sem paciência para nada, dando patada em todo mundo, você não era assim. Por que você está desse jeito? Em muitas situações é por causa de obsessão espiritual. Entrou em sintonia com espíritos trevosos, perversos. Tá? Então, depois de um tempo sofrendo tantas obsessões e já modificando o seu comportamento, o seu jeito de ser por tanto tempo, o que acontece? Ela fica louca. É claro que ela vai mudando aos poucos. Mas chega um momento que chega num estopim, ela entra num processo de loucura e não volta. Não volta. E aí muita gente pode pegar aquela pessoa e jogar no manicômio. E ela fica lá no manicômio e não cura. Nenhum médico consegue curar. Por quê? O problema é espiritual. A forma de curar aquilo seria um procedimento de desobsessão, e depois do procedimento de desobsessão, a pessoa deverá fazer uma reforma íntima profunda. Ela vai ter que mudar o seu comportamento para que a desobsessão seja eficiente, porque não adianta fazer a desobsessão e a pessoa não mudar o seu comportamento. Então, depois que realizar a desobsessão, cortar as amarras, os laços psíquicos do espírito com o obsidiado, esse ex-obsidiado,
ele terá que modificar o seu comportamento, vai ter que fazer uma reforma íntima profunda. Outra situação que denota a ação de magos negros são os crimes hediondos. Pessoas que cometem crimes hediondos, elas não estão sozinhas, gente. Elas com certeza estão com espíritos perversos, principalmente se forem crimes hediondos que vai afetar muita gente. A ação de magos negros ali é bem forte. Pessoas que cometem crimes hediondos, genocidas. Exemplo, uma pessoa não, né? E o que eu vou falar agora é sempre um grupo de pessoas que vai lá, resolve apertar um botão e jogar uma bomba atômica e destruir uma cidade inteira e matar milhares ou milhões de pessoas. Com certeza essas pessoas não fizeram isso sozinhas, porque isso não vem de Deus, né? Não vem do amor, né? Acionar uma bomba atômica. Então, é um crime hediondo, né? Perante as leis de Deus. Os genocidas. E qualquer outro tipo de crime hediondo que você possa ver por aí. Em muitas situações, um crime hediondo que foi cometido só contra uma pessoa. Por que não? A ação de magos negros. Casos de licantropia e zoantropia. O que é licantropia e zoantropia? É a mesma coisa. Zoo vem de zoológico, ou seja, animais. Transformar alguém num animal, num bicho. Mas um encarnado? Não é um encarnado. O mago negro, ele tem força mental, disciplina mental, e através da autoindução, de uma autoindução profunda, uma hipnose profunda num espírito desencarnado, o perispírito ele é moldável de acordo com o estado emocional e mental da pessoa. Então, o mago negro procura ali algum trauma na pessoa, algum medo na pessoa e fala, poxa, esse espírito aqui, ele tem propensão a se transformar num lobo. Esse aqui tem propensão a se transformar numa tartaruga. Esse aqui tem propensão a se transformar num metade cachorro, metade gato. Esse aqui tem uma propensão a se transformar nesse bicho que eu estou vendo, que é bem uma aberração que não define um animal comum. E assim vai. Então o mago negro vai lá e ele hipnotiza a pessoa. Ele hipnotiza a pessoa profundamente e transforma o espírito, a pessoa que eu digo é o espírito desencarnado, transforma o espírito num lobo através da hipnose profunda. Esse é um caso de licantropia. Ou zoantropia, transforma em qualquer outro animal. É um processo bem dolorido, muito dolorido, e o espírito sofre muito. E para desfazer é do mesmo jeito. Algum magnetizador, algum hipnólogo terá que reverter o processo através da hipnose profunda e um magnetismo poderoso, a palavra com convicção, desfaz o procedimento. Tá? Também o mago negro consegue transformar espíritos em ovoides, ou seja, ele consegue destruir o corpo astral de um espírito desencarnado e o levar à ovoidização, através também da hipnose profunda. Essa hipnose profunda do mago negro, que é um espírito das trevas desencarnado, contra um outro espírito qualquer desencarnado. Através dessa hipnose profunda, ele desestabiliza as células do corpo psicossomático, ele também desestabiliza os centros de força do espírito. Através dessa hipnose profunda, é como se ele explodisse o corpo fluídico, ou seja, o perispírito, o corpo astral, o corpo psicossomático daquele espírito. Ele explode o corpo astral daquele espírito e ele cai assim, ó, em puro corpo mental, já um ser sem razão. Transformou em ovoide. Nos tribunais, os tribunais das trevas, existem os tribunais das trevas. Esses espíritos fazem isso com outros espíritos que são condenados por eles. Transforma em ovoide, zoantropia, licantropia. Nas brigas entre eles, às vezes um espírito que eles consideram inferior
os enfrenta, ou é um pouco mal educado, ou se entra na frente, interrompe eles, e eles por pura maldade falam assim, quem é você para me interromper? Vassalo. E transforma ele naquela hora num lobo ou em qualquer outro bicho, ou transforma até em ovoide, só porque o interrompeu, porque eles são muito maus. Então tem muito espírito lá nas trevas que temem muito os magos negros, porque eles são muito malvados. Eles não têm amor no coração. Eles são extremamente gananciosos, arrogantes, muito orgulhosos, cheios de si, né? Então, se tiver alguém aí, por aí, que é desse jeito, muito arrogante, muito orgulhoso, muito ganancioso, está em sintonia com magos negros. Muitos magos negros também são bem fanáticos, eles são muito fanáticos em relação ao que eles fazem. Então, se vocês conhecem alguém por aí que é fanático político ou fanático religioso, o fanatismo também faz a pessoa entrar em sintonia com magos das trevas. É muito perigoso. E agora vamos, por exemplo, para uma casa espiritual. Seja de qualquer religião. Pode ser a religião, uma igreja evangélica, pode ser um centro espírita, pode ser um centro universalista, um centro de umbanda, não importa a religião. Tá? E vamos supor que é uma casa séria, está fazendo bem, os adeptos, os médiuns, os dirigentes estão todos fazendo um trabalho bonito, mas de repente, alguns médiuns do grupo, não precisa ser todos, alguns médiuns do grupo começam a ter uns sentimentos meio estranhos, começam a fazer fofoca, falar mal uns dos outros, disse-me disse, aquele tititi, né? Começa a ter disputa no centro espírita, no centro de umbanda, seja da religião que for, começa a ter disputa entre os médiuns, começa a ter inveja de um médium com o outro, por qualquer motivo que seja, né? Começa a ter briguinhas, discussões bobas, umas discussões que não são legais entre alguns. Isso pode denotar a ação de magos negros, tá? O que eles fazem? Esses magos negros, eles hipnotizam um grupo de espíritos desordeiros, um grupo de espíritos desordeiros, que na Umbanda chama de quiumba, e no espiritismo chama de obsessores. É a mesma coisa, eles são obsessores. Então o mago negro hipnotiza um grupo de, vamos lá, pode ser 10 espíritos desordeiros, que gostam de botar as pessoas umas contra as outras, gosta de colocar as pessoas para brigar, gosta de inspirar, intuir a pessoa para fazer fofoca da outra, vira um vício ficar fazendo fofoca da outra, falando mal da outra, vira um vício, a pessoa ela acaba gostando de fazer aquilo. Se a pessoa não fizer aquilo, fazer uma fofoquinha, falar mal do outro, ele se sente mal, ele se sente vazio, fica chato, parece que tá chato, sabe? Ai, tá chato não fazer uma fofoquinha, tá chato ficar certinho, tá chato... Poxa, queria tanto fazer uma fofoquinha, tá muito chato sem uma fofoca, eu queria falar mal do fulano, é tão bom, é tão gostoso falar mal do fulano, tão bom falar mal do outro, eu me sinto tão bem quando eu falo mal do outro, é tão bom fazer uma fofoca. Então, vira um vício, né? A pessoa sente falta se ela parar de fazer a fofoca, falar mal do outro, ela sente falta. Então isso aí, o que acontece? Pode ser a ação de magos negros, mas magos negros não vão diretamente. Eles mandam esses espíritos obsessores, desordeiros, para intuir as pessoas ali dentro da igreja, ou do centro espírita, ou do centro de umbanda, inspirar as pessoas para fazer fofoca. O espírito fica ali do lado da pessoa e fala assim, vai lá, fala mal dele, fala mal do fulano pro fulano, fala mal do ciclano pro ciclano. A pessoa não está ouvindo o espírito, mas ele está ali do lado, ali, ó, só intuindo e inspirando. Eles não estão enxergando o espírito tem o trunfo da invisibilidade, né? E começa a inspirar, a intuir para fazer fofoca do outro, né? Para colocar a casa em desordem. Lembrando que não são todos os que estão nessa vertente. Vamos supor que tem 50 médiuns ali, incluindo o dirigente, né, e um outro auxiliar do dirigente.
E ali desses 50 médiuns, 20 médiuns estão assim. Então, gente, o que vai acontecer? Os 30 médiuns que estão fazendo tudo certinho, tudo direitinho, eles não serão atingidos por essa situação. Mas os 20 serão. Então, o que vai acontecer nesse centro? Eu sei que tem proteção, tem tudo, mas os 20 estão em sintonia com esses espíritos desordeiros. Então, esses espíritos desordeiros vão entrar no centro, os mentores vão permitir, os protetores do centro vão permitir, e eles vão intuir e inspirar os 20 que estão em sintonia com eles. Os 30, eles não conseguem intuir e inspirar, porque os 30, quando vem intuição e inspiração de fazer fofoca, de disputa, de briga, eles cortam. Eles cortam logo, falam, opa, isso que está vindo na minha mente eu não vou fazer, isso não é meu, está vindo de fora, pode parar, não vou fazer fofoca, não vou fazer disse-me-disse, não vou brigar, não vou ter disputa, porque eu não sou assim. E aí esses espíritos não conseguem lograr êxito no seu intento com esses 30. Então vai ficar ali nos 20. E vai usar os 20, vai usar aqueles 20 para causar a desordem no centro, ou na igreja, seja lá onde for, para causar as disputas e as brigas. Vai usar aqueles 20 para implicar com os 30 que não estão querendo entrar nisso. Sim, pode usar os 20 para começar a implicar com aqueles 30 que estão certinhos. Sim, isso existe. Para colocar a casa em desordem, para causar briga. Para quê, gente? Para que tudo isso? Para causar destruição, gente, para acabar com o trabalho. Para acabar com o trabalho espiritual de luz que está sendo feito ali. É simples assim, para acabar com o trabalho. Tá? Só que em algumas situações, o trabalho, ele não pode acabar. Ele não pode acabar. O trabalho tem que continuar. Então, a espiritualidade não vai perder o trabalho de luz com esses 50 médiuns, não vai perder os 30 por causa de 20 que estão ruins. Não vai perder os 30 por causa dos 20 que estão ruins. Então a espiritualidade vai fazer alguma coisa para resolver essa situação. Primeiro, a espiritualidade vai tentar resolver na conversa. Como é que vai resolver na conversa? A espiritualidade vai usar um dos 30 médiuns, alguns dos 30 ou os 30, uma hora um, outra hora outro, numa outra reunião outro, numa outra reunião 2, numa outra reunião 3, várias reuniões, vai ficar usando os 30 que estão em sintonia com a luz, em várias reuniões, para trazer mensagens para os 20, para fazer os 20 refletir, sabe? Pode ser uma incorporação, pode vir um mentor espiritual, seja ele qual for, um benfeitor pode incorporar no médium, ou pode, o médium pode realizar uma psicografia, né, com uma mensagem. Qual a mensagem? A mensagem é sempre de união, para parar com a fofoca, parar com a briga, um alerta. O benfeitor pode incorporar, ou na psicografia falar, meus filhos, nós aqui do plano espiritual estamos percebendo que está tendo umas fofocas entre vocês, está tendo uns disse-me-disse, umas disputas, briguinhas, e nós aqui do plano espiritual estamos dando um conselho para vocês pararem. Por favor, meus filhos, parem, porque isso atrai a presença de espíritos desencarnados infelizes. Espíritos desencarnados que vão intuir e inspirar vocês para brigar mais, para ter mais disputa, para ter mais desavença entre vocês. E nós não queremos isso, porque o trabalho é de luz. Então, meus filhos, vamos nos unir todos, vamos parar com isso, porque nós aqui da espiritualidade estamos vendo tudo isso acontecer. Então, por favor, pare de brigar entre si, sejam amigos, sejam unidos, parem de disputar, ninguém aqui é melhor do que ninguém, todos vocês são iguais, tá? Vamos parar, eles vão ficar avisando, a espiritualidade tenta salvar, vai ficar avisando através de uma incorporação, vai ficar avisando através de uma psicografia, vai ficar avisando através de uma intuição, inspiração, vai intuir alguém para conversar com o outro que está complicado, por exemplo, um médium dos 30 que está bem. Numa conversa ali com um dos médios dos 20 que está mal, num bate-papo ali, só eles dois, ou um dos 30 com mais 2 que estão complicados, ou 2 dos 30 com mais 5 que estão complicados, varia o negócio.
No bate-papo ali, os que estão em sintonia com a luz não vão incorporar, não vai ter nada, mas eles vão ser inspirados, intuídos pelos benfeitores para falar umas coisas para esses 2 ou 3 ou 5 do grupo dos 20 que estão complicados, ali naquele bate-papo, para parar com isso, para serem amigos, para parar com as fofocas, com as disputas. Então, os que estão em sintonia com a luz, os 30, vão ser usados o tempo inteiro, o tempo todo para os 20, durante um tempo, sendo usado o tempo todo em conversas, bate-papo. Para quê? Para parar com aquilo. Vamos parar com isso, gente. Eu estou vendo que tem muita fofoca aqui. Um dos 30 está conversando com alguns dos 20. Poxa, gente, está tendo muita fofoca, eu estou sentindo, eu sou médium, eu tenho mediunidade ostensiva, e a energia na casa não está boa. Está uma energia de fofoca, está uma energia de raiva, de ódio entre os médiuns, está uma energia de inveja, está uma energia de ciúme, está uma energia de disputa, está uma energia de briga. Poxa, gente, vamos parar, a gente é tão amigo, nós somos tão amigos, nós fazemos um trabalho tão bonito. Poxa, vamos parar com isso. Aí abraça, dá beijo, aí dá uma quebrantada no coração deles. E eles abraçam, eles beijam, mesmo estando complicados, eles abraçam, eles beijam. Às vezes não, às vezes dá uma revoltazinha, depende da situação, mas ali na conversa amorosa, né, eles vão conversando e vai tentando dobrar alguns. E vamos supor que desses 20 que estão mal, eles conseguem dobrar 15. 15 desses 20 modificam, voltam a entrar em sintonia com os espíritos de luz porque mudaram a conduta. Eles admitiram que eles não estavam legais, pediram desculpa e falaram, não, a gente vai parar, nós vamos mudar, realmente nós estávamos errados. Nós vamos parar e nós vamos voltar a entrar em sintonia com os espíritos. Nós admitimos que nós estávamos sim fofoqueiros, nós admitimos que nós estávamos sim com inveja um do outro, com disputa, nós vamos parar com isso. E aí, poxa, olha que legal, daqueles 20 que estavam ruins, eles conseguem resgatar 15. Mas tem 5 ali que estão irredutíveis. Os 5 ali estão irredutíveis. Os 5 continuam complicados, continuam entrando em sintonia com obsessores, estão abrindo as portas para a entrada de obsessores na casa e eles não querem mudar. Os mentores já fizeram de tudo, já trouxeram psicografia, já incorporaram nos médiuns várias vezes, já estão tentando há meses e meses e meses e meses a fio, tentando resgatar esses 5. Fazer com que esses 5 voltem para a luz, para eles pararem com essa conduta errada. E não conseguem. Os 5 estão irredutíveis, os 5 não querem mudar. Então, gente, nós não podemos perder 45 médiuns bons, nós não podemos perder um trabalho todo de luz, não podemos perder esses 45 médiuns, não podemos perder um trabalho todo de luz por causa de 5. Que não querem mudar de jeito nenhum. Então, o que a espiritualidade vai fazer? O que a espiritualidade vai fazer para resolver essa situação? Como é que vai resolver? Deixa eu só beber um pouquinho d'água aqui. Como é que vai resolver essa situação, gente? Esses 5 não querem mudar. A espiritualidade, gente, ela é perfeita em tudo que ela faz, tá? Perfeita. Tá? A espiritualidade faz tudo de forma sábia. A espiritualidade faz com que as coisas aconteçam de uma forma sábia, que não vai ter briga com ninguém. Ninguém vai brigar. Os 45 não vão brigar com os 5. Mas a espiritualidade vai tirar os 5. A espiritualidade, não são os 45 que vão tirar. A espiritualidade vai tirar os 5 do trabalho. Vai tirar, gente, porque eles viraram pedras de tropeço e eles não podem destruir com o trabalho. Vai tirar as 5 frutas podres. Como é, Pedro, que a espiritualidade vai tirar esses 5, rapaz? Como é que a espiritualidade vai tirar esses 5? Como?
Como a espiritualidade vai tirar esses 5? Olha, gente, lembra os espíritos vos dirigem mais do que vocês imaginam? Lembra? Os espíritos vos dirigem não é só intuir e inspirar para você fazer alguma coisa, não é não. É muito mais do que isso. Eles podem dirigir a sua vida. Sim, dirigir a sua vida e você nem perceber. Geralmente, os médiuns são espíritos endividados. São espíritos muito endividados e alguns dos médiuns podem nascer com um mapa genético moldado para a doença. O que é um mapa genético moldado para a doença? No seu projeto encarnatório. A espiritualidade já conhece aquele médium, já sabe que ele é complicado. Então ela fala assim, antes dele encarnar, lá em cima, lá no plano espiritual, eles falam, olha só, você vai encarnar como médium. Se tu começar a ficar complicado e não melhorar, nós vamos causar uma doença em você. Uma doença complicada. E aí, na hora da doença, a pessoa fica um pouco nervosa. E aí, na hora da doença, o que ela faz? Ela pensa na vida, ela passa a pensar na vida. Começa a pensar nela. Opa, não tô legal. Aí, na doença, a doença é para ele refletir. Aí ele refletiu, melhorou, a doença ajudou, ele volta a ficar bom de novo. De repente, ele fica bom. Aí ele volta para o trabalho espiritual. Aí ele volta lá mais humilde, mais tranquilo, porque viu a morte de frente. Então volta mais humilde, mais tranquilo. E o tempo começa a passar. Só que o tempo começa a passar, ele está saudável de novo, ele de repente começa a ficar complicado de novo. A espiritualidade bota ele no leito de novo. Bota ele doente de novo. Toda vez que ele ficar complicado, ele vai para o leito. Até ele amolecer, até ele amansar. Isso aí é a programação de um ou outro. Não são todos que são assim. Tem outros que não tiveram um mapa genético moldado para a doença. Tem outros que a espiritualidade vai agir de outro jeito, pode agir na situação financeira. Pode fazer ele ficar muito mal de situação financeira. E aí ele sem dinheiro, ele fica mais humilde, baixa a bola, baixa o tupete, está passando por dificuldade. O que ele vai fazer quando ele passa por dificuldade? Ele vai recorrer a quem? A Deus. Aí ele lembra de Deus. Aí ele vai correndo para o trabalho espiritual, com a cabecinha baixa, né? Aí ele vai humilde, vai simplesinho, porque está passando por dificuldades financeiras muito grandes. Aí ele lembra de Deus, aí ele resolve servir a Deus. Aí ele volta. Se a situação financeira dele depois melhorar, quando ele começar a trabalhar e ele começar a ficar complicado de novo, a espiritualidade mexe no bolso dele de novo. Até ele ficar direitinho do jeito que tem que ficar, até ele ficar uma boa pessoa. Então vocês percebam que são inúmeras as situações que a espiritualidade faz para que o médium fique no caminho reto. Geralmente isso é feito com crianças espirituais, com espíritos menos adiantados. Médiuns que são espíritos, são a reencarnação de espíritos menos adiantados, porque espíritos evoluídos, iluminados, eles não reencarnam para ser médiuns com um mapa genético moldado para a doença. Espíritos evoluídos não reencarnam com essa programação que, se ele começar a ficar complicado, a espiritualidade vai precisar mexer no bolso dele e deixar ele sem dinheiro. Porque o espírito evoluído não faz isso. O espírito evoluído ele não é complicado. O espírito evoluído ele não vai causar problemas no centro. O espírito evoluído, reencarnado como médium, ele não vai causar briguinhas no centro, fofoca, disse-me-disse. Ele não vai ser rebelde, ele não vai ser uma pessoa rebelde, ele não vai ser arrogante, não vai ser orgulhoso, ele não vai ficar enfrentando o dirigente. Ele vai ser humilde, ele vai ser tranquilo, ele vai ser afável, ele vai ser amoroso, ele vai entender as regras do centro e vai seguir tudo direitinho, ele vai obedecer a Deus, obedecer à espiritualidade, ele vai ser uma boa pessoa. O espírito evoluído é assim. Então ele não precisa reencarnar com um mapa genético voltado para a doença, moldado para a doença. Quem precisa reencarnar com essas condições são espíritos menos adiantados, espíritos que estão ainda muito complicados, espíritos que ainda estão cheios de débito, cheios de dívida para com Deus, espíritos que ainda estão com o seu interior muito complicado, precisa de uma reforma íntima profunda, trabalhando para si e ajudando outros ao mesmo tempo. Porque quando ele dá conselhos para os outros, aquele conselho serve para eles também. Mas o espírito iluminado não. O conselho que ele está dando nem serve mais para ele, porque aquele conselho que ele está dando já está tudo dentro dele. Então ele nem precisa mais daquele conselho que ele está dando bonito para as pessoas, aquilo já está tudo dentro dele.
Ele não precisa daquilo não, ele já tem aquilo. Ele não precisa, ele já é, dá para entender? O médium evoluído, que já é um espírito evoluído, reencarna para fazer um trabalho bonito com a mediunidade, os conselhos que ele dá não servem para ele não. Tem muita gente que diz isso, né? O conselho primeiro é para o médium, depois para os outros. Isso aí generalizar isso é uma coisa meio trevosa. Tá? Isso não pode ser generalizado. Isso serve para muitos, mas não para todos. A minoria, esse conselho não serve para eles não. Porque o conselho que eles dão já está dentro deles. Então já não serve mais para eles, já está dentro deles. Então o conselho que eles dão bom para os outros, serve para os outros. Agora os endividados, o conselho que eles dão serve para eles primeiro, para o médium primeiro e depois para as pessoas que eles estão ajudando, dando conselho. Então os 5 não estão melhorando. Nessa situação os 5 não vão melhorar. A espiritualidade já tentou de tudo com eles. Então nem sempre a espiritualidade vai causar uma doença, mas depois ele vai voltar. Não, pode causar uma doença e ele não voltar mais. O outro pode causar um problema financeiro e ele não voltar mais. Mas é só isso que vai acontecer? Problema financeiro de doença? Não. Existem outras situações. Quer ver um outro exemplo? A espiritualidade, vamos supor, o Centro Espírita é em São Paulo. A espiritualidade pode fazer aparecer um emprego para essa pessoa que está complicada no centro, aparecer um emprego muito bom, lá em Rondônia. O centro é em São Paulo, ele mora em São Paulo, e a espiritualidade faz aparecer um emprego para esse médium que está complicado, lá em Rondônia, um emprego imperdível, um emprego onde ele vai ganhar muito bem, um salário que ele nunca teve na vida. Um emprego irrecusável e ainda por cima um emprego com estabilidade, ou seja, ele vai entrar no emprego, ninguém vai mandar ele embora, dificilmente vão mandar ele embora, um emprego para a vida toda, com uma estabilidade imensa, uma estabilidade e um salário muito bom mesmo, que ele nunca teve na vida. E aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai abandonar o centro, ele vai falar, gente, olha só, vou ter que sair do centro, porque eu não posso perder a sua oportunidade. É uma oportunidade da minha vida. Então eu não posso perder. Lá eu vou procurar um outro centro, vou procurar alguma coisa. Ele às vezes fala isso. Mas a espiritualidade pode fazer com que ele nem trabalhe em centro nenhum lá, porque ele é complicado e vai trazer problemas lá também. Então ele nem vai procurar centro nenhum lá. Nem vai procurar. Ele pode acabar buscando em casa, lendo, estudando em casa. Então a espiritualidade tirou ele do trabalho fazendo isso, arrumou um emprego maravilhoso para ele lá em Rondônia, ele sai de São Paulo, vai morar em Rondônia. Pronto, tirou o médium, tirou a pedra de tropeço, arrumou um emprego lindo, maravilhoso. E para o outro médium, a espiritualidade faz assim, faz ele conhecer alguém, ele é de São Paulo, faz ele conhecer alguém lá no Rio Grande do Sul, uma pessoa lá no Rio Grande do Sul que ele vai se apaixonar perdidamente por aquela pessoa. E a pessoa mora lá no Rio Grande do Sul. Ele vai se apaixonar perdidamente pela pessoa, ou ele ou ela, vai se apaixonar. E ele não vai conseguir ficar longe dessa pessoa, porque a paixão vai ser muito forte. E a espiritualidade sabe colocar a paixão numa pessoa. Exu faz isso, Exu faz muito bem isso. Colocar uma paixão, tirar a paixão ou colocar. Então o Exu vai lá, ou a pombagira, e coloca uma paixão imensa naquela pessoa, e aquela pessoa vai sair de São Paulo e vai morar no Rio Grande do Sul com aquela outra que ele está apaixonado, porque a outra lá também está apaixonada por ele. Pronto, tirou do trabalho. Arrumou uma paixão para ele e tirou do trabalho. E vai tirando os 5, um por um. Dessa forma, aí ninguém briga com ninguém. Os 5 não brigou com os 45 não brigou com os 5. Os 5 vão sendo retirados desse jeito. Pronto, limpou o centro. Tirou as 5 pedras de tropeço do centro. É assim que a espiritualidade faz, gente. E vou dizer mais, desses 5 que estavam complicados, esses 5, vamos dizer que 3 na programação encarnatória deles, era para eles ficarem naquele centro em São Paulo, para trabalhar lá até o final da encarnação. Até o final da encarnação. Na programação encarnatória daqueles 3, estava programado para eles trabalharem naquele centro
até o final da encarnação, mas eles só estavam lá 1 ano e meio. 1 ano e meio, era para trabalhar lá uns 50 anos. Mas eles só estavam lá 1 ano e meio. Mas a programação era para trabalhar 50 anos. E eles só trabalharam 1 ano e meio, mas estava causando todos aqueles problemas. Então vai haver uma mudança de planos da espiritualidade com relação àqueles 3, que estava programado para ficar até o final da vida. Eles vão ser retirados, porque eles viraram pedra de tropeço. Então percebam que existem as mudanças de planos. Os outros 2, um era para ficar 8 anos e o outro era para ficar 6 anos. Mas, Pedro, eles vão ficar só 8 anos e 6 anos e vai sair? Sim, a programação era para ficar 8 anos e outro 6 anos. Mas e depois disso, eles vão fazer o quê? Ou eles não vão mais para mais centro nenhum, ou eles vão para um outro centro, espírita também, ou eles podem ir para um centro de Umbanda, ou eles podem ir para uma outra religião. A programação desses 2, naquele centro ali, para um era 6 anos e para outro era 8 anos. É isso. É isso, a programação era esse tempo. Não necessariamente todos têm que trabalhar naquele centro até o final da encarnação. Isso é uma crença religiosa. Religiosa. Fizeram isso com o casamento também, que eu vou explicar depois. Então isso é uma crença religiosa, de que vai ter que ficar até o final. Não existe isso. Tudo tem um prazo, tudo tem um tempo. Então aquele que tinha que ficar 6 anos e o outro 8 anos, um estava há 6 meses e estava causando muito problema, estava causando só destruição lá dentro, fofoca, estava complicado, e o outro estava há 8 meses e a espiritualidade tira. Eles não ficam nem 1 ano. Um tinha que ficar 6 anos, o outro tinha que ficar 8 anos, eles não ficam nem 1 ano. A espiritualidade tira. Causa uma dessas coisas, um desses exemplos aqui que eu acabei de dizer. Então, gente, isso é um mover da espiritualidade para que um trabalho inteiro não seja destruído. Tá? Ou então, também tem a situação que é o seguinte, no trabalho tem 50 médiuns, 40 estão complicados, não mudam, de jeito nenhum. 40 estão complicados, 10 estão bons. Sabe o que a espiritualidade faz? Tira os 10 que estão bons do trabalho e eles começam um trabalho só esses 10. Os 40 ficam lá, no centro, todos juntos, as frutas podres todas juntas. Tira os 10 fazem um trabalho eles sozinhos, um outro trabalho, eles levantam uma igreja, ou um centro espírita, ou um centro de Umbanda, os 10, e aí faz um trabalho bonito. E os outros 40 que estão ruins, fica lá os ruins lá, ó. Fica lá todo mundo lá. Fica lá. Porque algumas pessoas dizem assim, olha, lá na igreja, a igreja era muito grande, tinha muitos médiuns, muitos obreiros, mas de repente, um obreiro lá se destacou muito. Ele se destacou demais, as pessoas só queriam ouvir as pregações dele. Essa é a opinião da pessoa que vai dizer isso. Mas não é a realidade. Aquele obreiro se destacou muito. As pessoas começaram a querer ouvir as pregações dele e esqueceram dos outros obreiros. Porque aquele obreiro, ele estava chamando muita atenção, ele era jovem, ele estava chamando muita atenção, chamando principalmente a atenção dos jovens. E aí a pessoa, essa interpretação da pessoa, tá? Não é o que aconteceu ali na igreja. Na interpretação de um dos obreiros lá da igreja, esse obreiro que estava sendo muito requisitado pelas pessoas, pelos consulentes e por outros médios, na opinião do outro obreiro, o ego subiu a cabeça dele, ele começou a ficar vaidoso. E aí, ele resolve sair da igreja e arrastar mais um monte de médios junto com ele e um monte de consulentes junto com ele. E aí, na cabeça desse outro religioso lá, ele vai causar um monte de destruição. E o trabalho dele vai acabar e o da igreja vai continuar. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Em muitas situações, esse mais jovem saiu e levou um monte de médium junto com eles, porque os outros 40 estavam sintonizados com as trevas. Estavam sintonizados com o mal, falando mansinho para os outros, mas na convivência eles eram bem complicados. Então a espiritualidade tirou aquele obreiro que estava chamando a atenção,
Alguns médiuns foram com ele, alguns médiuns que estava tudo bem foram com ele, e ele arrastou muitos consulentes e faz um trabalho lindo, cresce. E o dos outros 40, que eles acham que vão crescer, ou que vão dizer, ah não, aqui vai crescer devagarzinho, aqui vai crescer devagarzinho, 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 e lá no futuro, vai ter gente até aqui que já desencarnou, e lá no futuro é que vai estar grande. Nem sempre. Isso pode acontecer, sim, mas nem sempre é assim. Pode acontecer daquele centro não vingar e ficar vazio por muito tempo. E pode até no futuro ele acabar, ou ficar vazio por muito tempo. Nunca vai vingar, nunca vai lotar, nunca vai ficar cheio de gente, não vai vingar. Então cada caso é um caso. Ou ele pode vingar, pode ficar durando muitos anos, pode crescer, mas não crescer tanto como as pessoas ali imaginavam. As pessoas ali estão imaginando que vai crescer muito. Pode até crescer um pouco mais, mas não tanto como eles estão imaginando. Porque os que estão ali não têm talento, não têm unção, não têm luz, não têm conhecimento, não têm conteúdo, não têm comunhão com Deus, não têm luz, não têm evolução espiritual para crescer. Mas o outro que saiu, que levou alguns médiuns com ele, tem luz, tem energia. Então o dele só vai crescer. Entendeu? É desse jeito que funciona. É dessa forma. Entendeu? Quando o diabo fala, sabe o que Deus faz quando o diabo fala? Deus manda um anjo dar a resposta. Bom! O diabo fala, aí Deus manda um anjo dá a resposta para o que o diabo falou. Bum! O diabo tenta destruir, aí vem Deus manda um anjo e o anjo conserta a cagada que o diabo fez. Bum! É assim que Deus faz. E aí o diabo acha que falou bem, falou mansinho, mas querendo se referir às outras pessoas, acha que falou bem, aí Deus manda um anjo que fala 10 vezes melhor do que o diabo, ou 50 vezes, ou 100 vezes melhor. Tem uma oratória muito melhor do que a do diabo. Porque tem talento, tem energia, tem luz, sabe? É assim que Deus faz, em trabalhos espirituais. E aí tudo é resolvido. E aí, de repente, no futuro, acontece o que os outros 40 achavam, que o outro que saiu, que é jovem, que arrastava a multidão, achava que ia ser destruído, que ele ia causar só destruição, que é o desejo deles, que seja tudo destruído. Porque Deus é Deus. O desejo deles é que seja tudo destruído. Eles falam isso. Sabe o que pode acontecer? Acontecer alguma coisa com aquele que saiu, pode acontecer alguma coisa com ele no futuro, bem forte, que vai chamar a atenção de muita gente e vai fazer com que os outros 40 não tenham onde enfiar a cara, de tanta vergonha. Pode acontecer isso. Porque o mundo gira. O mundo gira, as coisas acontecem. E pode ter certeza, as respostas vêm. E os ensinamentos também. Eles vêm bem fortes. Os ensinamentos vêm muito fortes. Principalmente para aqueles que são doentes, ou seja, os 40. Principalmente para os doentes. E os doentes vão assistir e vão ter todo o ensinamento. Porque Deus é perfeito em tudo que Ele faz. As coisas que vão acontecer com o outro que foi embora e levou os 9 com ele, 9 médios com ele, os 10, ele os 9, ou seja, os 10, vão acontecer coisas que os outros 40 vão assistir. Deus vai empurrar para assistir. Deus vai empurrar, pode ter certeza, Deus vai empurrar para assistir. Vai ver eles crescendo, vai ver as coisas acontecendo com eles. Coisas boas. Mas tiveram a sua oportunidade. Mas foram cegos espirituais, não enxergaram, foram cegos, perderam a oportunidade, perdeu. Foram cegos, não enxergaram. Ou Deus mostrou para eles quem era o cara, mesmo mostrando quem era, fizeram o que fizeram. Escolhas. Mesmo mostrando o espírito do cara quem era,
fizeram o que fizeram. São escolhas. São escolhas. Então, se o espírito é um espírito de luz encarnado, um espírito da luz, um espírito do bem, como é que ele vai fazer destruição se ele é da luz? Como é que a reencarnação de uma pessoa, de um espírito iluminado, de um espírito evoluído, se ele é evoluído, como ele vai causar destruição se ele é a reencarnação de um espírito evoluído? Diz aí. Diz aí. Então, gente, é assim que a espiritualidade faz, que resolve essas situações nos centros espíritas por aí, nos centros de Umbanda, nas igrejas. É dessa forma que a situação é resolvida. É dessa forma. Então, nem sempre é da forma que outros contam por aí. Nem sempre é dessa forma. Acontece o que os outros contaram por aí e acontece mais 10, 20, 30 situações diferentes. Então, nós não podemos ficar estacionados só numa situação que aconteceu. Existem outras pessoas e podem acontecer outros resultados, outras situações. Não vamos nos prender a uma situação só. Então eu aqui estou falando várias situações em vez de me prender a uma situação só. Porque aqui tem conteúdo, tem comunhão com Deus, tem sintonia com Deus, então é diferente. Agora, quem está com a sintonia com as trevas, aí o trabalho é outro. É tentar desacreditar o trabalho de outro, é tentar denegrir o trabalho de outro, é tentar desejar fazer magia para que o trabalho do outro seja destruído, que acabe, porque está com desejo de vingança, de algo que um mal que não existiu, que o outro não fez para eles, mas na cabeça deles eles foram, teve um mal que aconteceu com eles, na cabeça deles, mas não teve mal nenhum, aí eles querem se vingar, se vingar. Vingança é coisa das trevas, não é coisa da luz. Vingança é coisa das trevas, né? Pois é. Vingança é coisa das trevas. Então, gente, perceba como funcionam as coisas. Já perceberam que o diabo que eu digo são espíritos trevosos. Diabo é só forma de dizer. Diabo é espíritos das trevas, espíritos que estão em sintonia com o mal. É só isso que eu estou querendo dizer. Perceba que o diabo, geralmente, ele não é muito educado não, sabe? O diabo, ele não tem horas que ele não sabe ir no banheiro, sentar no vaso, fazer as necessidades dele no vaso, se limpar e depois dar descarga. Ele não sabe fazer isso. Então, às vezes, o diabo, ele faz cocô no meio da rua. Aí tem que descer um anjo para limpar o cocô que o diabo fez na rua. É mole? Que situação? Que situação, rapaz. O diabo faz cocô no meio da rua, aí tem que descer um anjo para limpar o cocô que ele fez na rua. É brincadeira? E o anjo limpa o cocô numa maestria, numa sabedoria, numa oratória que vai deixar os diabos furiosos, que é o que eles sabem ser, cheios de ódio. E fazendo um monte de magia negra com a mente, com o que sente de raiva e pensando na pessoa que eles ficaram com raiva. Porque é diabo, pô. É espírito trevoso, então só faz magia negra o tempo inteiro. Mas o anjo, ele tem um campo áurico de muita luz. A magia negra vem, ele só sente às vezes uma dorzinha atrás dos olhos, um gostinho metálico na língua, só isso. Porque ele tem tanta luz que aquela magia negra vem, bate na luz dele e tudo se desintegra, assim, sabe? Porque a frequência do anjo é muito alta, sabe? A frequência do anjo é muito alta. Então não pega nada. E a frequência do anjo é tão alta, a aura dele é tão expansiva, que abraça todos os outros que estão com ele. Aí os outros são protegidos pela aura dele. Aí também não pega nos outros. Olha que legal. Maneiro, né? Legal. É desse jeito que funciona. Porque o serviço da luz é desfazer toda a trama das trevas, sabe? O serviço da luz é esse. Senão não é da luz. Principalmente se for um serviço feito pela justiça divina. O nome já diz, justiça divina. A justiça acaba com o crime. Então, se é justiça, tem que desfazer o crime. Entenderam? Se o trabalho é da justiça divina, ele tem que desfazer o crime. Vamos falar do casamento. Quer ver o que eles fizeram com vocês? Para vocês sofrerem. Olha o que a religião fez com vocês para vocês sofrerem. Para vocês sofrerem bastante. Tá? Com o casamento. Não estou dizendo que o casamento é errado, tá? Não estou dizendo. Tá tudo bem no casamento, tá? Vocês podem casar à vontade. Não é isso. Mas olha como é que a religião manipulou para fazer vocês sofrerem. Os dois estão aqui, o homem e a mulher, para casar.
E aí tem um padre, geralmente um padre, ou sei lá o que vai ficar na frente deles, e vai falar assim, bota aliança um, bota aliança na outra, já começa aí a aliança. Ou seja, uma algema. Já bota a aliança no dedo. Uma algema de posse. Para os outros ver na rua, fala assim, ó, esse tem dono, hein? Esse tem dono, essa tem dono, não mexe não que tem dono. É a algema. A aliança é a algema. É a algema. Quer ver a outra situação? Vocês vão ficar juntos na saúde e na doença até que a morte os separe. Até que a morte os separe. Na saúde e na doença, beleza, isso é legal. Tá? Na alegria e na tristeza, legal, também é legal. Isso aí não está errado não. Mas até que a morte os separe. Olha só, está obrigando o casal a ficar junto até que a morte os separe, como se aquele amor fosse durar até o final da encarnação. Será que vai durar? Será que vai durar até o final da encarnação? Não é isso que nós estamos vendo por aí, não. É um ou outro que dura até o final da encarnação. E às vezes, quando dura até o final da encarnação, os dois estão velhinhos, os dois velhinhos dentro de casa vivem brigando um com o outro. O velho já está broxa, a mulher já perdeu a libido toda, né? Já é um poço de secura, já está toda seca, não entra nada, está seco. Né? E se colocar um lubrificante e inserir alguma coisa, ela não sente nada. Ou seja, é a broxura da mulher. A mulher está broxa e o homem também está broxa. Os dois estão broxa. E aí os dois em casa, os dois velhinhos, vivem brigando um com o outro, discutindo um com o outro. Até que a morte os separe. Que lindo, Matrix total. Casal Matrix. Tristeza total e infelicidade. É claro que tem um casal de velhinhos que envelhece os dois se amando muito. Isso eu já vi. É lindo. Isso existe. Casaram jovens, mas se amam até o final da encarnação. Dois velhinhos lá se amando, bonitinhos, dois se amando, os dois amam muito o outro. Isso existe, é muito lindo. Mas isso é minoria. São poucos que são assim. Porque um casamento pode durar sim, a vida inteira. No amor, os dois se amando. Mas é uma minoria aqui na Terra que é assim. É uma minoria. Tá? É uma minoria. Então, esse até que a morte os separe foi criado pela religião para fazer vocês sofrerem. Para obrigar você a ficar com uma pessoa que você não ama mais até o final da vida, porque a religião impôs, ela obrigou você, porque é até que a morte os separe. Então ela obrigou você a ficar junto com a pessoa até o final da encarnação. O amor já acabou faz tempo, mas você fica porque a religião obriga a ficar junto até o final da vida. Olha que tristeza. Que tristeza, hein? Nossa, que desgraça. É o que a religião fez com vocês. Para manipular vocês. Como é que fica, gente? Como é que resolve? Fala aí. Como é que resolve isso? Fala. Sabe o que espíritos trevosos tentam fazer contra avatares encarnados? Contra espíritos iluminados encarnados? Sabe o que os trevosos tentam fazer? Quando um avatar encarna, um avatar de muita luz encarna na Terra, as trevas tremem. E as trevas vão fazer das tripas coração para destruir com o avatar e toda a programação encarnatória que tem para ele, de uma missão. Porque um avatar não encarna aqui para ter uma vida normal, ele encarna para ter uma missão. Seja no âmbito que for, mas é uma missão grande, com muita gente. Um avatar não encarna aqui à toa. Então o que ele faz? As trevas fazem. As trevas fazem de tudo para destruir todo o trabalho do avatar. Como? Qual é uma técnica muito usada até hoje? Que isso é usado há milênios, até hoje é usado. A da calúnia, da difamação, das mentiras, das histórias distorcidas, as mentiras, as calúnias, as difamações, para desacreditar o avatar. Desacreditar, colocá-lo em descrédito através das fofocas. As fofocas, fofocaiada, histórias inventadas, manipuladas, distorcidas, sempre para prejudicar, nunca para levantá-lo, mas sempre para prejudicá-lo. Sempre para prejudicar o avatar. Sempre, é sempre para prejudicar. Nunca para ajudar. Isso é uma trama das trevas. E as trevas usam quem? Os encarnados que estão em sintonia com eles. São os instrumentos das trevas, os encarnados. Eles que vão fazer o serviço de calúnia, difamação, de distorcer histórias, distorcer mentiras,
sempre para prejudicar o avatar encarnado. E uma técnica que eles usam bastante é o medo, para o avatar ficar com medo. Poxa, ela está inventando tudo de mim, os outros vão acreditar, ferrou, vai dar problema para mim. Para o avatar ficar preocupado. Ficar preocupado. Será que ele vai ficar preocupado? Será que ele se preocupa? Será que ele vai ligar? Ou ele vai continuar o trabalho dele tranquilo? No início, como ele está encarnado, no início, ele pode até se preocupar um pouco, porque ele está encarnado. Mas à medida que ele vai despertando e vai descobrindo quem ele é, quando ele vai soltando quem é o espírito dele, porque aquilo já está tudo dentro dele, mas ele precisa soltar. Então, à medida que ele vai despertando, ele vai sendo desperto, tá? Por etapas. Quando ele descobre totalmente quem é ele, de verdade, totalmente, no início ele até pode ficar preocupado, pode ficar com medo e tal, de dar algum problema, de aquela mentira se tornar uma verdade. Mas à medida que ele vai despertando, que ele vai descobrindo o avatar que ele é, quem ele é, o iluminado que ele é, aí aquela iluminação vem toda para fora. E aí aquela iluminação vindo toda para fora, a frequência dele está tão alta, que sabe o que vai acontecer? Vão falar assim para o avatar: olha, fulano, tem um monte de gente falando isso de você na internet. Caramba, vai dar problema para você. O avatar, ó, é mesmo? É? Que legal. Deixa eles falarem. O avatar nem liga. Porque ele sabe que é mentira. Ele sabe que ele não fez aquilo. Aquelas coisas que estão inventando. Ou então pode falar assim pro avatar: olha, o seu trabalho vai acabar, cara. Você vai perder a casa espiritual que foi levantada, você vai perder a casa, o seu trabalho vai acabar. Ele nem vai ouvir. Nem ouve. Ele vai olhar assim: é mesmo? É? Tá. Sabe por quê, gente? Ele sabe quem ele é. Ele sabe a luz que ele tem. A comunhão com Deus que ele tem. Deus sustenta. Não vai acontecer nada disso. E se acontecer dele perder uma casa, Deus consegue uma outra melhor. Ele sabe quem ele é. A luz dele sustenta ele. A comunhão que ele tem com Deus sustenta, não vai acabar nada. Ele é um avatar, pô. Ele não veio para não fazer nada. Se destruir uma coisa aqui, Deus levanta outra 2 vezes melhor, 3 vezes melhor. Ele é um avatar. Então ele não vai ficar com medo. Ele não vai ficar preocupado. Ele não se preocupa com nada. Ele é um avatar, pô, cheio de luz. Ele despertou. No início ele se preocupava um pouquinho. Ficava um pouquinho com medo, mas à medida que ele foi descobrindo quem ele era de verdade, que ele tomou confiança, que ele tomou posse de quem ele era, que ele descobriu quem ele era, não tem mais medo e não tem mais preocupação. E aí, toda a trama das trevas já não faz mais sentido. Lembra daquele seriado, Messia, que tem na Netflix? Lembra? Que falavam mal dele no Instagram, e tudo quanto é rede social, inventavam de tudo dele. Tudo. Tudo. Ele nem ligava. Não estava nem aí. Um monte de gente querendo destruí-lo. Ele não estava nem aí. Sabe por que aquela quantidade toda de gente querendo destruí-lo? Sabe o que é aquilo? Aquelas pessoas estão sendo inspiradas pelas trevas. Dá para entender isso? Porque as trevas sabem quem é o cara que está ali. Sabem quem é o espírito que está dentro daquele corpinho ali, humano. O espírito que está ali dentro. Então as trevas vão usar todos os seus instrumentos encarnados para tentar destruí-lo. E não consegue. Não vai conseguir. Não consegue. Tenta de tudo. Não dá em nada. Não dá em nada. Ele continua. E aí quem tentou destruí-lo, quem foi o instrumento das trevas para tentar destruí-lo, no final da história fizeram papel de bobocas. 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 Porque não deu em nada. Porque vai vir um monte de problema para ele, problema entre aspas, para o avatar, problema, e ele é maduro, ele já é maduro. Então ele não vai ficar se escondendo num casulo, ele não vai fugir dos problemas. Ele não vai fugir dos problemas, ele vai enfrentar todos os problemas. Ele vai enfrentar, ele não vai ter medo de ninguém, ele vai falar todas as verdades que tem que ser falada, para quem tem que ser falada, sem medo. Independente de quantas calúnias, difamações ou histórias inventadas, ou livrinhos escritos para tentar desacreditá-lo. Ele vai enfrentar todo mundo. Ele não vai ficar com medo dos probleminhas que são criados pelos outros. Ele vai enfrentar, porque ele já é maduro. Então ele vai enfrentar todos os problemas. Ele é maduro, evoluído. Maduro, evoluído. Então ele vai enfrentar todos os probleminhas que estão criando. Agora, quando a pessoa não é madura, não é evoluída, sabe o que ela faz? Aí ela entra na fuga. Aí ela se infantiliza. Ela vira uma criança de novo.
É. Ela entra na fuga, quando não é maduro. Quer ver? Vamos lá. Imagine uma guerra. Uma guerra. Tá? Tem vários soldados ali na guerra. Geralmente todos jovens, né? Todos jovens. Soldados ali, tem uns até que são bem corajosos, né? Bem corajosos, demonstram ser corajosos e tal. Partem para cima, atiram em todo mundo. Parece que não tem medo de nada. Vamos supor que um desses soldados está correndo no meio da floresta, em combate, e ele pisa numa granada. Pisou numa granada. Ele pisou numa granada e voou longe. Aí ele cai no chão. Aí os amigos vão todos ajudá-los. Vai ali uns 5 amigos ajudá-lo. Uns 5 amigos ajudá-lo. Só que ele pisou na granada e voou longe, mas ele continua vivo. Ele não está morto. Porque foi tão rápido e pegou nele de um jeito que não o matou na hora. Ele caiu, o soldado caiu, e ele está deitado no chão. Quando ele olha para baixo, da cintura para baixo explodiu tudo. Metade do corpo dele está ali, só a metade. E aí, os órgãos dele estão todos para fora. E metade do corpo foi embora. Ou seja, não tem como salvar, né? Tá tudo para fora ali. Intestino, fígado, tá tudo ali no chão. Ele vai morrer. Depois de uns segundos ou minutos, ele vai morrer. Não tem como salvar. Metade do corpo foi cortado com a granada. Explodiu. E aí, quando ele vê aquilo, que ele percebe que ele vai morrer, aquela coragem que ele tinha em combate, que ele achava que tinha, ela cai por terra. Sabe o que ele faz? Ele começa a gritar a mãe dele. Mamãe, 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 mãe, mãe, mãe. Começa a entrar em posição fetal. Mãe, 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 mãe. E morre. Ele se infantiliza. Sabe por quê? Porque ele não tem maturidade. Ele não é maduro. Aquela coragem que ele demonstrava é ilusória. Na verdade, ele é uma criança espiritual. Ele não é maduro. Aí quando ele vê que o corpo dele está cortado pela metade, ele se infantiliza. Mamãe, mãe, mãe, cadê minha mãe? Mamãe, mamãe. Mamãe está em casa. Filhinho está chorando e mamãe não está vendo. Está na guerra, pô. A mãe está em casa. Mamãe, mãe, mãe, mamãe, mãe, mãe. Entra em posição de feto e morre. Esse é o espírito imaturo. O espírito maduro, não. O espírito maduro olha cara a cara com o problema, ele externa toda a sua autoridade espiritual e comunhão com Deus e o seu magnetismo, e ele enfrenta o problema. Porque o problema para ele não é problema. Os outros acham que estão criando problemas para ele, mas ele não enxerga como um problema. Principalmente quando ele lembra quem ele é, toma posse de quem ele é, sabe quem ele é, e ele é maduro, ele enfrenta todos os problemas de frente. Porque problemas criados por demônios contra anjos não pega, não vinga. Porque problema não existe, não tem problema. Entenderam como é que funciona? O espírito maduro, o avatar, é assim, enfrenta o problema de frente. E quando diabos cagam no meio da rua, o avatar vem, pega uma pá e limpa o cocô do diabo. Com uma sabedoria imensa, uma oratória imensa, desfazendo toda a merda, toda a cagada que o diabo fez no chão. É desse jeito. É dessa forma. Então, gente, é assim que funciona. Entenderam? Vocês são inteligentíssimos, vocês que estão assistindo. Inteligentíssimos. Então vocês entenderam tudo o que eu disse. Não entenderam? Então é isso. Essa palestra fica só por aqui. Que Deus abençoe vocês e vamos partir todos para cima da dibaiada, dos diabo todo, da diabrada toda. Porque não existe problema. Porque nós somos luz. Nós somos corajosos e maduros. E nós sabemos quem nós somos. Para quem encarnamos e de onde viemos. E estamos aqui só de passagem para educar e curar os demônios, os diabos que tentam nos causar problemas. Muito obrigado. Fiquem com Deus.